Minha experiência é desde a época de graduação, que eu fui aluno bolsista de iniciação científica, que considero foi de extrema importância na minha formação pessoal, na minha formação profissional, e hoje tenho a satisfação, de ainda participar da iniciação científica como orientador, contribuindo na formação dos nossos estudantes. Durante a graduação, o estudante que participa de um projeto de pesquisa, que faz a iniciação científica, ele está muito mais preparado para atuar tanto no mercado profissional como para ingressar na pós-graduação, no mestrado e logo em seguida num doutorado. Dificilmente o estudante que não tem a participação em um projeto de pesquisa, assim que ele termina o curso, ele tem estímulos, ele está preparado a ingressar no mestrado. Então, eu tenho certeza que a iniciação científica é de extrema importância na formação dos estudantes, assim como para prepará-los para ingressar na pós-graduação. Na época da graduação, eu fui bolsista de iniciação científica e traz grandes contribuições na vida, tanto acadêmica como profissional. Entre elas, as principais é organizar o seu tempo de estudo e de trabalho para poder ter um êxito na sua pesquisa. Para continuar na vida acadêmica como mestrando e doutorando, é fundamental que o aluno se tenha uma base de pesquisa, e a iniciação científica é exatamente o propósito dela, é fazer isso, com que o aluno já tenha iniciação e tenha introdução na pesquisa. E quanto à vida acadêmica profissional, em meio ao trabalho, ele é fundamental devido à organização que um aluno de iniciação científica tem na sua vigência de bolsa. Eu creio que na minha formação acadêmica faltou esse espaço para a pesquisa. Quando eu prestei o processo seletivo da PUC, no mestrado em Educação, eu tive o prazer de ser orientanda, do José Carlos Libani, aí a formação científica tomou outra dimensão, porque quem é da educação conhece o José Carlos Libani e sabe do grau de exigência, Então eu tive uma experiência muito importante no mestrado. No doutorado eu fiz um tipo de pesquisa diferenciada que já foi na base de análise de documentos e também análise de conteúdo. Eu acredito que todos os dois processos contribuíram muito com a minha formação. E eu acredito sim que é necessária essa formação já na graduação e já toma um outro aspecto, nas pós-graduações, estrito sensu. A criança ela já cresce com o espírito de pesquisador. Ela quer saber o porquê das coisas, ela quer saber como que as coisas se formam, e aquilo vai sendo morto na sua formação. Então nós vamos fazendo uma criança que tem todo um espírito cientista, todo um potencial científico, e a gente vai transformando ela mais para ser um receptor de informação. E ser receptor de informação hoje não é suficiente para se manter no mercado de trabalho. Eu estava conversando com o professor Evaristo Castro e a gente estava falando que na mesa do café tudo que a gente estava comendo é produto de pesquisa, Por exemplo, antigamente o milho, a colheita do milho era uma vez por ano, hoje é o ano inteiro. Desde o início do programa de iniciação científica do Instituto Federal Goiano, que começou em 2006 até o presente momento, todo ano se eleva o número de participantes do programa. Hoje temos em média, em 2019, quase 900 alunos que estão inseridos na iniciação científica. O que é que o aluno procura quando entra no programa de iniciação científica? O primeiro passo dele é tentar descobrir ou desvendar alguma dúvida que ele tem, E o que ele vai contribuir para ele no final é que ele vai ter um contato direto com pesquisa, e com isso suas publicações, que é o comum, sempre vai gerar uma publicação, seja em tipo de resumo ou em artigo, principalmente porque é um interesse do aluno sempre que está publicando. A expectativa mudou, os desafios são outros, então essa formação vai garantir sim o espaço desse profissional. Se ele ficar só com conhecimento da graduação,
ele vai ser substituído para os novos pesquisadores que estão sendo formados. Então, eu acho que é uma exigência mesmo para se manter empregado. O pesquisador, ele tem o seu futuro garantido, né, praticamente garantido, porque ele é necessário, o mercado exige isso, a sociedade exige isso. Cada vez nós vamos ter que produzir mais, em menor tempo e de melhor qualidade. Como que se faz isso? Com pesquisadores. Sim, eu acredito assim, é um caminho que a gente não pode permitir retroceder, dada a importância da iniciação científica para a formação do cidadão para o país. Que será de um país que não tem pesquisadores? É muito comum o aluno que veio da iniciação científica até do ensino médio ir caminhando para o mestrado e doutorado, porque ele já vai descobrindo a importância da pesquisa, ele vai desenvolvendo essa habilidade e a vontade de desenvolver, e as possibilidades de trabalho vão conquistando esse aluno. Eu vejo que é essencial a participação dos alunos na iniciação científica, pois eles aprendem toda a rotina de uma dinâmica de um laboratório e também como proceder a análises, desenvolver uma pesquisa. Eles desenvolvem principalmente a parte com relação à estatística, como analisar dados. Então eu vejo que isso é fundamental para a formação dele, aliado a tudo que é oferecido dentro do curso para a formação deles. Com certeza, o maior exemplo que eu tenho disso é o Dr. Neumício Furtado da Silva, meu ex-orientado, que teve a oportunidade de fazer o curso técnico, fazer a graduação, foi meu aluno de iniciação científica por mais de 3 anos, fez o mestrado sob a minha orientação, o doutorado. Atualmente ele trabalha numa faculdade Objetivo como docente, orienta também, participa do programa de iniciação científica do IF Goiano, é co-orientador de orientados meus e trabalha também numa empresa, na Técnico, ele presta serviço para essa empresa. Então ele é o maior exemplo que eu vejo. Outros exemplos de ex-orientados, Renato Campos de Oliveira, que trabalhou na área comigo com cana-de-açúcar e teve possibilidade depois, fez um estágio, iniciação científica por 3 anos também com a cana-de-açúcar e foi fazer um estágio na Raizen. Todo aquele conhecimento que ele obteve através da iniciação científica permitiu que ele pudesse participar de um processo seletivo muito criterioso da Raizen e hoje ele já ocupa cargos de gerência dentro da usina em São Paulo. Então isso agregou muito na formação dele. Há muitas pesquisas dentro do IF Goiano que tem uma contribuição social, uma contribuição para a população muito grande. O que a gente precisa é divulgar ainda mais estas pesquisas para que a sociedade possa ter conhecimento do que a gente está fazendo dentro do IF.